Bem-vindos. Esta que é a sessão da Escola de Gestão e Economia do ISCTE e esta que é a apresentação sobre exatamente esse tópico. É uma apresentação muito direcionada para o estudante do ensino secundário que está neste momento à procura daquela que é a sua universidade, o seu próximo espaço de crescimento pessoal e de aprendizagem, e é neste contexto que nós viemos aqui, enquanto ISCTE, apresentar-vos a Escola de Gestão do ISCTE. Comigo tenho aqui os diretores de curso das licenciaturas variadas que a Escola de Gestão tem para oferecer. E o meu nome, começando aqui por me apresentar, o meu nome é João Antão e eu vou ser aqui o host, o moderador da sessão, e uma sessão que nós prevemos e esperamos que seja uma sessão divertida, descontraída e que, sobretudo, enriquecedora do ponto de vista de conteúdos sobre aquilo que se faz de melhor no ISCTE. Para começar, eu queria lançar desde já aqui aos meus professores da Escola de Gestão um pequeno desafio, que é: vamos imaginar que nós estamos no ISCTE e, como todos nós aqui na nossa sessão conhecemos, o ISCTE é um edifício, tem vários edifícios, mas sobretudo há um que é um pouco maior que os outros, que tem um elevador que vai do piso 0 até ao piso 7. Ora, neste espaço-tempo, vamos imaginar que eu um dia chego ao ISCTE e estou, por exemplo, com o professor Nelson. Eu chego ao ISCTE e encontramos-nos com o professor aqui no piso 0 e queremos ir os dois até ao piso 7. Como é que o professor Nelson descreveria, primeiro, a sua licenciatura e depois como é que me apresentaria aquilo que é a licenciatura que coordena? Professor, antes de mais, boa tarde, está pronto para este desafio? Boa tarde, João, prontíssimo. Bem, eu começo por me apresentar muito rapidamente. Eu chamo Nelson Ramalho, sou professor no Departamento de Recursos Humanos e Componente Organizacional, sou o atual diretor da Licenciatura de Gestão de Recursos Humanos, portanto, e é com todo o prazer que aproveito agora que a porta se está a abrir do elevador para vos apresentar a licenciatura. É um trabalho relativamente fácil porque, como todos nós sabemos, e cada vez mais as pessoas são cada vez mais o centro de tudo o que existe na sociedade, nas organizações, é com elas e nelas que se joga a competitividade e a excelência dessas organizações, e tanto a guerra pelos talentos e tudo o que está a acontecer atualmente cada vez mais coloca esta área de gestão de recursos humanos no centro de tudo. Esta licenciatura está desenhada precisamente para conseguir otimizar isto, faz uma ligação perfeita entre as ciências empresariais da gestão e as ciências comportamentais, e penso que não é imodesto afirmar que é por causa disso que tem merecido a atenção e a valorização por parte do mercado e por parte dos alunos. E, portanto, penso que estamos já a chegar ao 7º andar, não quero ocupar muito mais tempo. Fantástico, acho que foi impecável no tempo certo. Vamos agora então ali aos laboratórios, ver aqui um bocadinho o piso. Mas, por acaso, enquanto estávamos a sair deste elevador, deparámos aqui com o professor Luís. E vamos fazer agora o percurso inverso. Estamos no 7º andar e vamos até ao 0. Professor, está preparado para me apresentar aquilo que é o seu curso? Boa tarde a todos. Estou sim. Vou tentar, pelo menos, ser rápido. Eu tomei aqui algumas notas que é para serem mais rápido. Meu nome é Luís Laureano, sou atual diretor da licenciatura em Finanças e Contabilidade e sou docente do ISCTE desde 97 no Departamento de Finanças. A licenciatura, as grandes mais-valias, uma é estar inserida na IBS, na ISCTE Business School, tem uma estrutura forte de apoio, as qualidades dos intervenientes, quer ao nível administrativo, quer ao nível da direção, qualidade e disponibilidade dos vários docentes envolvidos na licenciatura, com um bom mix entre meio académico e meio profissional. Temos o forte reconhecimento das empresas na qualidade da IBS. Esta é uma licenciatura ao nível universitário única no país, por isso não há concorrência possível, é mesmo caso único. Tem um plano curricular muito exigente, forte incidência ao nível prático. Tem 2 especializações no 3º ano, uma em contabilidade e uma em finanças. A parte inicial é forte de gestão e depois, então, no 3º ano temos esta divisão. Tem também uma mais-valia, que é quem quer ser contabilista certificado, tem aqui um caminho facilitado, porque há aqui componentes que facilitam a equivalência ao exame e ao próprio estágio de contabilista certificado. Do lado da especialização em finanças, um forte caráter de desenvolvimento empreendedor. As saídas profissionais são sólidas. Temos, por exemplo, áreas como auditoria, consultoria, controle de gestão em análise financeira, gestão de carteiras, gestão de risco, supervisão bancária e mercados financeiros, por exemplo. Elevada a empregabilidade, a reduzir tempo de espera para entrar no mercado de trabalho, bons níveis remuneratórios iniciais, contratos sólidos, com tarefas adequadas ao nível académico e na área de estudos da licenciatura.
E, por fim, eu vou dizer que é uma licenciatura direcionada a quem gosta da área de gestão, mas que já sabe mais especificamente onde reside a motivação extra, seja em contabilidade ou finanças, por isso é para alguém que não foge a desafios, que gosta de trabalhar, espírito de equipa e forte ambição profissional. Penso que estamos, se calhar, já a bater no fundo, é melhor parar aqui. Está perfeito. Tivemos ali uma paragem também, à espera de entrar mais pessoas. Está tudo bem. Nós sabemos como funcionam os elevadores do ISCTE, funcionam sempre um bocadinho mais atrasados às vezes e param sempre em todos os pisos, portanto não há mal nenhum. Professor, muito obrigado. Vamos então continuar nesta linha e para não ficarmos muito tontos, agora se calhar voltamos a subir um bocadinho, mais devagarinho, com a professora Sofia. Professora, está pronta para nos falar um bocadinho sobre o curso de Gestão Industrial e Logística? Olá, boa tarde a todos e muito bem-vindos a esta sessão. O meu nome é Sofia Calaco e neste momento sou diretora da licenciatura de Gestão Industrial e Logística. A nossa licenciatura equipa os nossos estudantes para responderem às necessidades do mercado com a integração de várias áreas e várias ferramentas no seu plano de estudos. Com uma base forte de gestão no primeiro ano, que é comum em todas as nossas licenciaturas na escola. A partir do segundo ano, focamos mais em temas relacionados com operações, logística, cadeia de abastecimento, gestão de informação e gestão de sistemas tecnológicos para a indústria. No final da nossa licenciatura, no último semestre, os nossos alunos podem se dedicar a 100% num projeto que elas desenvolvem em empresas que escolhem, e então podem aplicar todo o conhecimento numa forma integrada. Durante os 3 anos de estudos, temos 2 disciplinas que são dadas exclusivamente em inglês. Temos também alunos de Erasmus que são integrados e isto facilita a familiarização dos alunos em ambientes internacionais. Também temos projetos desenvolvidos com empresas e organizamos seminários com perfis convidados das áreas de estudo. Por mais informação, esperamos-lhes aqui para verem. Obrigada. Obrigado, professora. Foi bastante interessante aqui e esclarecedor, mas já vamos também continuar aqui a nossa conversa. Vamos só acabar este momento de pitch com os professores e dando aqui a continuidade à professora Catarina. Professora, está pronta? Vamos a este desafio? Estou sim, senhora. Estou sim, senhora. Vamos então. Bom, o meu nome é Catarina Marques, eu sou diretora da licenciatura em Ciência de Dados. É uma licenciatura que tem uma parceria com o departamento, portanto, com a Escola de Tecnologias, o Departamento de Ciências de Informação e Tecnologias. Portanto, eu pertenço ao Departamento de Métodos Quantitativos na Escola de Gestão. E vou-vos falar então um bocado sobre a licenciatura em Ciência de Dados. Ora, esta licenciatura permite aos alunos obterem competências específicas na área da gestão de todo o ciclo de vida dos dados. Ou seja, um licenciado em Ciência de Dados sabe como se devem recolher os dados, sabe como se devem organizar os dados, como é que eles devem ser armazenados, como é que devem ser geridos e analisados. Nós damos grande importância às capacidades analíticas dos alunos para que a interpretação dos resultados das análises permita obter informação relevante para tomar decisão. E num mundo cada vez mais digital em que nós vivemos, com esta proliferação de dados em larga escala, ter estas competências é cada vez mais importante. A ciência de dados abrange todos os setores de atividade, desde o comércio eletrónico, os transportes, a saúde, a gestão industrial, a gestão energética, para falar naqueles onde há grande aplicação e onde toda a gente já percebeu isso. E esta diversidade de aplicações existe porque há uma característica da ciência de dados, que é o fato de ser uma área que é multidisciplinar e interdisciplinar, ou seja, para além de haver várias disciplinas subjacentes, há interligações entre elas, e até por causa disso que a licenciatura pertence a 2 escolas no ISCTE e tem a intervenção de várias áreas do ISCTE. E, portanto, esta característica de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade
é uma característica que é muito facilitada no ISCTE, pelas características próprias do ISCTE, porque o ISCTE é, sem dúvida, uma escola que talvez única no país, que tem uma série de áreas num único campus e, portanto, tudo isto digamos, uma vantagem que existe no ISCTE para uma licenciatura deste tipo. A nossa licenciatura, portanto, vai tirar vantagem disto e, portanto, para além de fornecer a formação base na área da ciência de dados, que basicamente é a formação na área da estatística, da matemática e das ciências da computação, a licenciatura oferece também formação mais específica em outras áreas, as áreas da gestão, das finanças, da economia e das ciências sociais, das tecnologias. Há aqui uma grande variedade de aplicações dessas mesmas. Exatamente. Eu depois, mais daqui a bocadinho, quando convido-vos a todos os interessados a irem para a outra sala, eu depois explico melhor os detalhes disto. Claro, e de certeza que vamos a ter aqui conversa, porque dados é um mundo, não é? Portanto, há aqui umas várias questões que se colocam e podemos falar sobre isso muito bem e muito mais aprofundadamente com mais calma daqui a pouco já. Mas fazendo aqui ainda a continuação dos nossos pequenos pitches, professora Alexandra, sobre gestão, o que é que nos pode dizer? Bem, antes de mais, quero agradecer e este momento que me é dado. Boa tarde a todos os participantes. Muito obrigada por estar aqui convosco. É um prazer sempre falar sobre a licenciatura de gestão, fazer uma pequenina apresentação como os meus colegas. O meu nome é Alexandra Fernandes, sou diretora da licenciatura em gestão e estou desde 1997 no departamento de operações e gestão geral. Relativamente à licenciatura, a licenciatura foi criada em 1972, foi a primeira licenciatura que foi criada de raiz em gestão, ao contrário da maior parte das outras universidades, onde a licenciatura em gestão surge no decorrer da existência de licenciaturas ou em finanças ou em economia, portanto foi toda pensada no domínio da gestão. Foi uma licenciatura que teve sempre e tem atualmente também uma abrangência muito global, porque a gestão é de facto uma área global em que vai ter disciplinas que integram desde os recursos humanos, passando pelas finanças, pela parte da economia, pela parte da logística, pelo direito. Há um conjunto muito alargado que os alunos podem e vão ter, e depois, ao fim de 3 anos, os alunos terão uma noção do que é a gestão e, ao mesmo tempo, poderão optar se preferem ficar na área da gestão, depois a trabalhar, ou passar para outra área onde se especializam. É interessante também acentuar que muitas vezes os alunos estão num período da sua vida, acham interessante, por exemplo, estar na área dos recursos humanos, pegando até no que disse o professor Nelson há pouco, mas imaginando de passado 4 anos ou 5 têm outro desafio e vão para a área das finanças. Portanto, não há aqui uma limitação, uma vez que a licenciatura é extremamente abrangente. Também gostava de dizer, e está exposto, mas gostava de enfatizar que a nossa empregabilidade é de 99%, portanto, como eu costumo dizer, só não começa a trabalhar quem de facto decide não fazer, por razões que possa ter, o gap year, etc. E também gostava de enfatizar o aspecto de que nós temos a licenciatura em português e inglês. Há a possibilidade do aluno ingressar e ter aulas só em inglês e fazer toda a licenciatura em inglês, ou ter aulas em português. Dentro deste espírito das aulas também é interessante referir que a licenciatura é uma licenciatura onde as turmas são pequenas e, portanto, os alunos tendem a permanecer na mesma turma durante os 3 anos e cria-lhes aqui laços que muitas vezes permanecem para o resto das suas vidas. Ou seja, são as amizades que ficam, são as festas, não só o conhecimento, mas também falar do outro lado muito importante que se prende com o lado humano e podem integrar no núcleo de estudantes de gestão,
podem integrar na associação de estudantes. Portanto, há um conjunto muito variado e com o qual nós incentivamos imenso que os alunos façam. Portanto, este é um aspecto extremamente interessante e que vai marcar, e eu posso dizer que ainda há 3 semanas, houve um evento do Núcleo de Estudantes de Gestão, em que os estudantes do 3º ano se iam embora, e de facto foi marcante, porque eles disseram, a maior parte deles, que tinha sido o melhor momento da vida deles. E pronto, é com estas palavras que eu espero transmitir através deles aquilo que é a licenciatura de Gestão. Exatamente. E palavras que a mim também, enquanto estudante, me marcam bastante. Mas já vamos falar sobre estas questões de núcleos, associações, todas essas organizações que nos dotam de soft skills, digamos assim, que é agora um tópico muito interessante também que existe aqui no panorama. Mas antes disso, só finalizar aqui o nosso percurso com a professora Nádia. Professora, como está? Vamos a isso? Tudo bom. Parece-me que me cabe a responsabilidade de terminar estas pequenas apresentações. Bom, o meu nome é Nádia Simões e sou professora do Departamento de Economia e sou diretora da licenciatura em Economia, que é uma licenciatura com uma longa tradição. Economia e Gestão são licenciaturas que já existem há muitos anos no ISCTE, e a área de Economia tem efetivamente uma tradição longa que se distingue das licenciaturas que os meus colegas já falaram, na medida em que estuda um conjunto de aspectos que vão além das fronteiras internas da empresa. Ou seja, em economia nós preocupamos-nos com um conjunto de questões relacionadas com o funcionamento dos mercados esses em que existem consumidores, em que existem empresas e em que existem vários tipos de instituições que regulam o funcionamento dos mesmos, quer eles sejam reguladores, como o Banco de Portugal, ou a CMVM, ou outro tipo de entidades com esta natureza, como o Infarmed, por exemplo, mas também temos intervenção do Estado e, portanto, todo o estudo das políticas públicas e do desenvolvimento dos países, ou seja, a economia tem essa dimensão mais centrada nas unidades mais pequeninas, como consumidores, como empresas, mas também o estudo de uma dinâmica mais nacional e mais internacional de envolvente das empresas. E por isso os nossos alunos têm saídas profissionais muito diversificadas. Podemos estar a falar de empresas públicas ou privadas, mas podemos também estar a falar de entidades públicas, podemos estar a falar de reguladores nacionais, instituições nacionais ou internacionais, como alguns dos nossos alunos estão a trabalhar no estrangeiro, e como os meus colegas referiram, são as nossas licenciaturas, e isso não é particular da licenciatura em Economia, acho que é transversal ao nosso conjunto de programas, a nossa empregabilidade ronda aos 100%, e portanto aqui mais do que uma questão de arranjar ou não arranjar emprego, portanto como a professora Alexandra dizia muito bem, a facilidade é enorme. Eu acho que mais importante do que tudo isso é quem está a pensar em ingressar numa licenciatura, deixa-me escolher a licenciatura que mais se adequa àquilo que eu gosto de estudar. Portanto, aquilo que distingue a licenciatura de Economia, como digo, é efetivamente esta abrangência de temas, que faz com que os alunos, muitas vezes na escolha dos seus mestrados, possam optar por programas que gostem mais, ou de gestão, ou de economia, ou de marketing, ou de outras áreas que possam achar interessantes, em função até daquilo que gostaram mais nas suas licenciaturas. Obviamente que têm contacto com um leque muito abrangente de professores e de experiências, e por isso quem tiver dúvidas e quem tiver questões, é uma questão de nos acompanhar nas salas que vão existir daqui a pouco, e portanto da minha parte era fundamentalmente esta mensagem simples, mas sobre o que estudamos em economia, estes envolventes mais ao nível da empresa, consumidor, mas também regiões, países e o mundo em geral. É isso mesmo, e é muito isso que a professora estava aqui a dizer, que nós também estamos a promover hoje. Portanto, o momento em que os estudantes do ensino secundário podem vir conhecer de uma forma única, digamos, os estudantes e os professores das licenciaturas, para que consigam tomar essa decisão muito mais
consciente e que percebam realmente aquilo que lhes concretiza, aquilo que lhes faz feliz no final do dia. Se posso adicionar, já que fiquei aqui com os pontos de fora, o mais importante é não há perguntas nem certas nem erradas. É normal existirem dúvidas, é normal existirem questões que às vezes as pessoas com quem mais nos relacionamos não nos sabem esclarecer, não sabem dar-nos as informações mais precisas, e nós estamos aqui precisamente para responder a qualquer tipo de dúvida que possa existir, da forma como a consigam colocar, e como vos digo, não há qualquer tipo de opinião nossa se isto é pertinente ou não é pertinente, é falarmos, porque é assim que conseguimos explicar melhor o que é que não são os nossos programas. E para nós, enquanto coordenadores e diretores dos programas, mais importante do que termos muitos alunos e bons alunos, que obviamente queremos, é termos os alunos certos e que estão na sala de aula a estudar o que eles querem estudar efetivamente. Sem dúvida, e isso é muito pertinente. E deixar aqui, porque foi falado já, que esta é uma das 4 escolas do ISCTE. O ISCTE é uma universidade pública de excelência situada aqui no centro de Lisboa, que num único campus consegue convergir várias ofertas formativas, vários cursos de várias áreas diferentes, e que isso acrescenta também valor às nossas licenciaturas, sobretudo à licenciatura de gestão. E fazendo aqui quase que o pulo para a pergunta seguinte que eu tenho aqui preparada para vocês, que é o seguinte: portanto, numa universidade que tem este cariz empreendedor, que gosta que os seus estudantes façam sempre algo mais e algo melhor, num contexto quase que como o que vivemos, em que já estamos aqui a preparar o pós da pandemia e que tivemos toda uma evolução e toda uma adaptação que foi constante da nossa parte, também de uma forma muito breve, como é que os vossos cursos se adaptaram e que perspectivas têm agora para o futuro também, e se calhar mantendo aqui a ordem com o professor Nelson. Professor, vamos a isso? Ora, viva de novo. Eu agora acho que o meu elevador vai andar mais devagarinho. Agora estamos no pátio, professor, fica à vontade. Muito bem. Ora bem, não é muito difícil responder ao João, porque é assim, ontem tive o privilégio de poder moderar uma mesa de uma conferência que ainda está a decorrer, chamada HR Digital Transformation. E a mesa que estava a moderar tinha 4 pessoas altamente qualificadas, de grandes empresas de consultadoria, que falaram sobre o futuro da era digital e a questão dos recursos humanos. Portanto, tudo o que tem a ver com o pós-Covid está inserido naquilo que são as áreas de convergência daquela mesa. E aquela mesa convergiu em 3 palavras, que são 3 prioridades para as empresas a todo o mundo, neste momento, que é apostar no talento, apostar na flexibilidade e apostar na confiança. E a confiança por contraposição com o controle. É isto que nós não queremos nas pessoas, não queremos pessoas controladas, queremos pessoas que estão motivadas e que estão orientadas pela confiança. E, portanto, a licenciatura reflete, evidentemente, esta transição de paradigma e a concentração, no fundo, na formação dos nossos alunos, em conseguirem capacitar-se para também ajudarem as empresas a fazer esta transição. Portanto, é talento, flexibilidade e confiança. E isto para quê? Para conseguir, e só através das pessoas é possível, porque tudo o resto é fácil de copiar. As pessoas não. É possível conseguir a inovação, é possível conseguir a qualificação permanente, porque os nossos alunos, devo dizer, para nós serão sempre alunos que podem recorrer a nós sempre que quiserem. O ISCTE é uma casa, isto não é só da licenciatura da RH, é toda a IBS, o ISCTE é uma casa que acolhe permanentemente. E, portanto, estão sempre esse apoio nosso, porque este futuro é um futuro de permanente adaptação, aprendizagem, competitividade a nível mundial, sustentabilidade, e nós queremos que os nossos alunos se inscrevam naquilo que aquelas pessoas disseram ontem, que é: nós procuramos neste momento e cada vez mais globalmente os talentos. E são os talentos que nos interessam. E nós conseguimos alimentar as nossas grandes empresas de consultadoria, que por sua vez também alimentam as outras, com base nesta procura de talentos globais. Nós queremos e achamos que temos todas as condições para que, em todas as licenciaturas, também aqui com certeza em Gestão de Recursos Humanos, possamos concretizar em cada um dos nossos alunos esta ideia de ser um talento. Portanto, eu acho que é isto que nós estamos a pensar. O Covid, o que veio foi mostrar os absurdos da nossa gestão de recursos humanos de há muito tempo, e que nós já nas universidades temos vindo a chamar a atenção. Neste momento a realidade impôs-se e acreditamos que será muito melhor para a frente do que foi para trás. E é isto. Com muito bons olhos para aquilo que o futuro nos espera. Né? Só pode ser. Fantástico. Professor, muito obrigado. Vamos então, professor Luís, seguindo aqui a mesma ordem, relativamente a finanças, como é que as coisas se prevêem? Ora,
Só esse termo, finanças e Covid, já choca muita gente. Por isso, não é a melhor altura de associação do termo finanças ao estado em que estamos atual. E futuro, todos temos consciência das dificuldades, não só atuais, mas previstas para o período pós-Covid, não só para as empresas, como para as famílias e para o próprio Estado. Isso vai haver uma forte necessidade no futuro de adaptar metodologias, de adaptar modelos de negócio, no fundo, fazer um estudo profundo sobre a adequação que as empresas tinham para, no fundo, crises como esta que estamos a atravessar. Porque é que algumas falharam, porque é que algumas, no fundo, conseguiram resistir e algumas mesmo prosperar em períodos destes. Isso é um período muito interessante ao nível contabilístico e financeiro. O período não só que atravessamos, mas principalmente o que vem aí. Por isso vai haver muita necessidade de novas formas de captação de fundos por parte das empresas, porque os fundos estão escassos. Ao nível do controle e gestão dos apoios que têm sido dados e que vão continuar ainda a ser dados, esperamos nós. Isto tudo, no fundo, envolve a nossa licenciatura. Os temas que nós debatemos, felizmente, para o bem da licenciatura e dos nossos alunos, não se esgotam no meio académico, são temas que nos acompanham durante a vida toda, não é? Qual de nós é que não vai ter que gerir dinheiro, não vai ter que gerir um orçamento familiar, não vai pertencer a alguma empresa, por isso a licenciatura está constantemente presente na sociedade. Nós temos forte interação com as empresas que nos vão dando feedback sobre as necessidades correntes das empresas e nós vamos adaptando, no fundo, os nossos planos curriculares a essas necessidades. Isso eu vejo o futuro, no fundo, com um grau elevado de dificuldade ao nível financeiro, mas, por outro lado, com fortes oportunidades para mudarmos modelos de negócio, como o professor Nelson disse, não é? Do antigamente e que agora foram postos à prova e que se descobriu agora que se calhar tínhamos andado a fazer coisas de uma forma que não era a melhor, não é? Vamos esperar que os tempos pelo menos nos tragam essas melhorias. Sem dúvida, e acreditamos fortemente na competência dos nossos estudantes para fazer essa mudança e para ser essa mudança, não é verdade? Sempre. Professora Sofia, professor, muito obrigado. Professora Sofia, no seu caso, quais são as suas palavras neste contexto? Acho que em cada uma das nossas áreas há alguns aspectos hoje em dia que com a pandemia foram mais intensificados e percebemos melhor a importância e o contributo de cada uma. Assim, estamos a uma altura em que a indústria está a reorganizar-se por causa da pandemia e é muito importante que os jovens profissionais obtenham as capacidades e as experiências que lhes permitirão contribuir e triunfar neste novo ciclo de negócios. Os licenciados que vêm do nosso programa rapidamente ficam habituados com o conceito de operações e de cadeia de abastecimento, a sua organização, a sua gestão, e já vemos a importância disto. E assim saem do ISCTE preparados para integrar-se em equipas industriais e também resolver os seus desafios. Vou dar uns exemplos. Os nossos licenciados podem responder em questões como, por exemplo, a organização da logística de last mile, o que significa praticamente como chegam as nossas encomendas à nossa casa de uma forma eficiente, como podemos melhorar e ajustar processos, como, por exemplo, organizar uma fábrica, organizar o processo e executar o agendamento de vacinas, dar resposta a como gerir inventário que pode ter grandes incertezas, como vemos hoje em dia ao nível internacional, e a gestão de aspectos internacionais de cadeias de abastecimento também estão no âmbito da nossa licenciatura e no âmbito de trabalho de profissão dos nossos licenciados. As experiências e as ferramentas dos nossos licenciados dão-lhes, em geral, a flexibilidade de entrar em vários ambientes de trabalho, que podem ser de consultoria, até, por exemplo, a gestão de armazéns e a organização de operações e recursos hospitalares. Portanto, estamos a falar aqui de licenciados capazes de também trazer aqui alguma mudança do ponto de vista não só industrial como logístico, mas que vá trazer e acrescentar muito valor também às empresas e à indústria no geral, não é? No caso, e aqui também um interesse
particular. No caso de Ciência de Dados, da licenciatura de Ciência de Dados, professora Catarina, como é que se prevê esta mudança que está a acontecer? Bom, nós já assistimos agora com a pandemia, já assistimos a uma grande revolução, não é? Com a pandemia nós vimos que a ciência de dados permitiu analisar dados de uma forma sem precedentes. Nós conseguimos a análise de informação em tempo real sobre os contágios, os internamentos, as mortes, com comparação entre vários países. Nós conseguimos, os cientistas conseguiram o sequenciamento em tempo recorde do RNA do vírus. Fizeram-se previsões no sentido da evolução da pandemia. Houve países que estimaram a quantidade de camas de hospital em enfermaria e em unidades de cuidados intensivos que seriam necessários com diferentes cenários. Houve estudos de simulação de como desenhar o layout de centros de vacinação para garantir uma vacinação mais rápida e portanto, mais eficaz. A nível de investigação, foi possível estudar mais de 180 mil artigos sobre a Covid-19 em tempo recorde, usando a ciência de dados. Portanto, imaginem o que é que o tempo que uma pessoa levaria a ler mais do que 180 mil artigos. Portanto, a ciência de dados permitiu isso. Mas a ciência de dados já existia, não é recente, portanto, já existia nas organizações, já existia em termos governamentais, portanto, o que foi feito, entretanto, foi a interação dos dados. Conseguimos melhorar a interação dos dados permitiu melhorar todas estas análises de forma sem precedentes. No mundo pós-Covid, com a quinta geração de internet, prevê-se uma revolução de tecnologia no mundo. Portanto, espera-se a adaptação do mercado para a indústria 4.0, que engloba outros mecanismos importantes para a troca dos dados, como a internet das coisas e a computação em nuvem. Isto permitirá o surgimento de máquinas inteligentes e a conexão entre aparelhos, e por isso teremos mais dados e mais interligações e mais trocas de dados. Espera-se também que já em 2021, já há evidências disso, haja algoritmos de machine learning automáticos, ou seja, o que é isto de machine learning? São modelos de estatística que são implementados por algoritmos computacionais. E, portanto, estes algoritmos têm até agora sido desenvolvidos por pessoas. E, portanto, já se está a fazer, já se está a assistir a isso, que haja algoritmos que estejam a ser implementados de forma automática. Portanto, um futuro próximo na área da ciência de dados será um futuro em que vai permitir a identificação mais rápida de informação relevante para a tomada de decisão, para as organizações e para as empresas, e vai ser um futuro em que os processos sejam mais ágeis e mais eficientes com a ajuda da ciência de dados. Portanto, estamos aqui à espera e com uma previsão também muito risonha, neste sentido de que os profissionais que vão sair do ISCTE vão colaborar com grande impacto naquilo que são os mais detalhados. Exatamente. De toda a Estão a ser preparados para isso. É isso mesmo, e é muito fascinante ver toda a evolução e de como é que eles estão a crescer neste sentido. E também, sem mais demórias, falar aqui com a professora Alexandra e perceber também este contexto num ambiente de gestão. Professora, está mutada. Exatamente. Portanto, voltando aqui, eu gostaria de explicar que ao longo dos 3 anos, durante a licenciatura, os alunos desenvolvem muitas aprendizagens em diferentes contextos. Como disse o meu colega há pouco, é uma licenciatura bastante difícil e, portanto, eles vão ter que desenvolver competências muito diversas e adaptarem-se a essas competências. Isso permite-lhes, no fundo, conseguirem estarem aptos para novos desafios constantemente.
Ou seja, a licenciatura de gestão, uma licenciatura pela diversidade que eu expliquei há pouco, não é passível de se poder seguir só um campo, portanto há muitos campos onde os alunos vão ter disciplinas e cada um vai colocar novos desafios e, portanto, o aluno tem novos desafios sempre pela frente. Estes desafios vai crescer também aquilo que eu falei há pouco, que é, e que nós incentivamos, eu incentivo muito, que é a interação do estudante com os núcleos neste caso, núcleos de estudantes de gestão, o núcleo da Associação de Estudantes, a IJC, portanto, um conjunto, até próprias experiências do coro, experiências do desporto, etc, etc. E tudo isto faz com que, de facto, o aluno não seja só uma parte do conhecimento, é também aquilo que nós chamamos, e como disse o João há bocado, os soft skills, e que são muito adquiridos através desta outra parte tão importante que é o desenvolvimento da sua personalidade enquanto futuro gestor. E é neste domínio que os alunos vão conseguir superar e criar mais-valias nas empresas, porque eles estão habituados a grandes desafios. E, portanto, obviamente, nós não temos nenhuma disciplina que se chama o coronavírus e o efeito na gestão, mas em todas as disciplinas este tema é tratado. E é discutido, porque a gestão é estarmos conscientes daquilo que vai sucedendo à nossa volta e as empresas têm que se adaptar a essa realidade. Portanto, quando os alunos saírem, eles vão estar adaptados e vão, de facto, conseguir dar a sua energia, a sua força, o seu dinamismo para criar empresas melhores e, obviamente, para criar uma sociedade melhor. E tenho a certeza que os alunos de gestão vão estar na frente e vão dar este grande contributo junto da sociedade. É isso mesmo, e em todas as áreas, não é? Portanto, é aqui uma contribuição quase que transversal de todos os alunos para estas mudanças e esta capacidade de adaptação da nossa sociedade, de uma forma geral. Professora Nádia, vamos então à sua vez? Sempre o papel de encerrar. Bom, eu acho que mais importante do que eu dar alguns exemplos de temas e de tópicos que obviamente a economia tem analisado relativo a esta situação toda que se tem vivido no último mais de um ano, é pensarmos que diariamente nos jornais de notícias uma grande parte das notícias são relacionadas com a economia. Tem a ver com as empresas terem mais dificuldades ou menos dificuldades no período atual, tem a ver com a capacidade das empresas para pagarem os seus salários ou a existência de movimentos de desemprego, tem a ver com a capacidade que as famílias têm para fazer face às suas despesas, aos seus empréstimos e todas as dificuldades que têm para pagar, no fundo, algumas dessas dívidas, e aí vêm todas as questões relacionadas, por exemplo, com moratórias. Tem a ver com o tipo de programas que o governo vai implementando e, nomeadamente, se há ou não confinamento neste período, quais é que são as vantagens, quais é que são as desvantagens, se devemos encerrar, se devemos retroceder. Ok, mas se tomamos certas decisões já sabemos que vamos prejudicar alguns setores de atividade num horizonte mais curto. Portanto, todas essas questões são questões do domínio económico, ou seja, todas essas notícias que, no fundo, se acompanharmos o telejornal ou os debates que acontecem nos canais de notícias diariamente, estamos a falar de economia. E estamos a falar muitas vezes de decisores políticos ou pessoas que têm opiniões sobre o que é que deveria ser feito, e muitas vezes estamos a falar sobre os próprios visados, as tais empresas, os restaurantes, os cabeleireiros, as empresas que nós temos no nosso país, nos mais diversos setores de atividade, que se debatem com dificuldades. E, portanto, economia é isso tudo, é pensarmos, é darmos os instrumentos
para conseguirmos de uma forma exata, porque é uma ciência quantificada, compreendermos quais é que são os efeitos de certas medidas e de certas ações. Okay? Portanto, isso é economia. Economia é o estudo de todo este contexto, quer ele seja mais ao plano individual, de consumidores, de famílias, empresas, quer em termos mais nacionais, e, portanto, todas essas notícias que nós ouvimos falar sobre inflação, sobre desemprego, sobre taxas de juros, bancos, no fundo, é tudo economia. Tá bem? Portanto, acho que como é que estas questões entraram na economia é basicamente nós verificamos que ao longo dos últimos meses este tipo de debates é aquilo que faz parte das preocupações enquanto cidadãos, enquanto elementos de famílias, enquanto pessoas que têm vários tipos de preocupações e de ligações e, portanto, essas questões acabam por fazer parte do dia a dia de todos nós. E é isso. E novamente aqui também temos aqui compreender isto tudo. Exatamente, e temos aqui os estudantes novamente posicionados numa capacidade de liderança, de adaptação, que é brutal e que tem alto impacto para não só as empresas, como também para até porque todas as situações que estão fora daquilo que já aconteceu necessitam de soluções, necessitam de reação e, portanto, sem dúvida alguma, os nossos jovens, os nossos alunos e os nossos ex-alunos têm estado na linha da frente para com toda a energia, abraçar esses desafios e contribuírem, porque contribuíram e vão contribuindo, porque são muitos e que vão tendo iniciativas não só após a sua licenciatura, mas também durante, porque são muitos deles muito ativos, e é bom que o sejam, porque vão desenvolvendo capacidades e competências que não têm a ver apenas com o conhecimento científico, é o conhecimento científico, mas antes do conhecimento científico são pessoas e preparadas estiverem para abraçarem os desafios e para reagirem, maior contributo darão para todos nós. Sem dúvida nenhuma, e são sobretudo pessoas motivadas para fazer. Muito motivadas. Sem dúvida nenhuma. E por fim, entretanto surgiu aqui o professor Pedro Dionísio da licenciatura de Gestão de Marketing e eu queria também, já que cá está, pedir-lhe aqui umas palavrinhas sobre a licenciatura, uma coisa muito breve para encerrarmos, para não nos esticarmos demasiado nesta sessão, até porque temos outras dúvidas dos nossos estudantes noutra sala prontas para lhes responder. Professor, assim em 2 minutos, muito rapidamente, consegue-nos dizer, quase que fazer aqui um pequeno pitch daquilo que é a sua licenciatura, ou a licenciatura que representa e como convencer os estudantes a ingressar? Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, as minhas desculpas. Eu estou fora do país e tive aqui uma dificuldade pontual, mas está resolvida. Portanto, dar as boas-vindas, dizer que a licenciatura de Marketing do ISCTE, uma licenciatura de Gestão de Marketing, onde faz a ponte entre a gestão e o marketing. O primeiro ano é comum à licenciatura de Gestão e a outras licenciaturas da Escola de Gestão, e depois, a partir do segundo e terceiro ano, temos uma lógica de especialização no marketing. E hoje o marketing, e o ISCTE fez esse passo muito recentemente, o marketing é cada vez mais digital. Eu vou fazer já a relação com a segunda questão sobre o impacto do Covid, que naturalmente levou a uma maior digitalização da sociedade e por isso também nós no marketing estamos a fazer exatamente o mesmo percurso, preparando os alunos para o marketing que tem uma componente física, mas que também tem uma componente digital. A ilustrar esta situação, ainda este ano letivo, o grupo de professores de marketing está relacionado com o Marketing Futurecast Lab, que é um laboratório que estuda as novas tendências de marketing, e é o primeiro na Europa, que se formou há 13 anos e que trabalha com grandes empresas portuguesas, lançou um livro com o título exatamente Gestão no pós-Covid. Isto é, olhar para quais são as necessidades das empresas em termos de gestão no período pós-Covid. E fizemos isto na sequência, inclusive, de 20 programas que fizemos para a FTP1, que se denominaram 3 minutos a inspirar Portugal, que fomos buscar exemplos de todo tipo de empresas de norte a sul do país, e foram programas que tiveram uma audiência muito grande, 11.750.000 pessoas, portanto mais do que a população do país. Cada programa teve mais de 580.000 pessoas a assistir,
E, portanto, é esta a lógica da intervenção do marketing. Inspirar as pessoas, porque o marketing tem aqui duas componentes. Tem uma componente analítica cada vez mais, ligada à questão dos dados e à questão do tratamento dos dados e da digitalização leva a esse nível, mas também uma componente criativa, digamos, de fazer a diferença e criar novos conceitos, criar novos negócios, criar novas formas dos negócios se reinventarem num contexto que é cada vez mais empreendedor e cada vez mais global. Sem dúvida. Professor, muito obrigado pelas suas palavras e pela sua apresentação breve. E cabe-me então encerrar aqui a nossa sessão, agradecer a todos e dizer-vos que é um privilégio estar na vossa companhia e ter estado aqui nestes últimos quase uma hora já de conversa. Já nos esticámos um pouco, mas abrir espaço também aqui às dúvidas dos nossos estudantes e para isso promover aquilo que é, mais uma vez, o Open Day do ISCTE, que está na plataforma openday-iscte.ul.pt, ou seja, vão ao link, vão ao site, à plataforma openday.iscte.ul.pt e acedam lá aos conteúdos das diferentes licenciaturas, sobretudo aos conteúdos da ISCTE Business School, e já de seguida vocês vão poder estar one-on-one, com os nossos professores, com os nossos diretores de curso e esclarecer todas as vossas dúvidas no separador Fala Connosco. Os professores vão para lá agora. Professores, novamente, muito obrigado pela vossa participação e pelas vossas palavras. Nós deixamos aqui uma mensagem de boa sorte a todos os estudantes que vão agora realizar os exames nacionais e entrar neste processo de candidatura ao ensino superior. E, neste sentido, desejar-vos as maiores felicidades e que façam uma escolha consciente. E tirem todas as dúvidas, aproveitem o site e a nossa disponibilidade para vos ajudar. Nós estamos aqui no ISCTE, tenho aqui um pátio que está desejoso de vos ver em breve, e no ISCTE que é um espaço para crescer e que está ansioso para crescer convosco. Eu encerro assim a sessão e fico então a aguardar-vos do outro lado na sessão do Zoom com todos os nossos diretores. Mais uma vez, professores, muito obrigado e até à próxima. Obrigado, nós.